Vou te dar o passo a passo para você vender fotos extras, faturar mais, sem ter medo de vender mais para o mesmo cliente. Fechou? Bora pro vídeo de hoje. Quantos de vocês entregam todas as fotos para o seu cliente? Pega aí o que você mais faz, ensaio, casamento, aquilo que você mais faz. Quantos de vocês entregam todas as fotos? Se você está entregando todas as fotos, me desculpa, eu vou ser muito sincero, talvez até um pouco escroto com você, mas o fato é que, mano, você tá viajando na maionese. Não faz sentido algum. Nem mesmo quando você vai numa churrascaria, que está tudo incluso, você pode comer quanto quiser. A primeira coisa que vai acontecer quando você entrar nessa churrascaria é a galera vender essa pra você. Como assim, Cus? Tão simples quanto quando o garçom receber você, sentar na mesa, ele vai perguntar pra você, Cus, quer beber alguma coisa? Um refri, uma água, uma cerveja, uma caipirinha? Um whisky, o que você quer beber? E ele está fazendo o quê? Me vendendo extra. E eu fico bravo com a venda dele? Não. Eu fico bravo se ele não vier me oferecer e eu quiser beber alguma coisa. Aí eu vou ficar bravo com ele. Faz sentido, sim ou não? Todo mundo vende extra pra você. Você já foi comprar um carro? Você já foi na farmácia, algo a mais? Você foi no mercado? Todo mundo o tempo todo te oferece e eles têm algo pra vender pra você. Só que você, que às vezes tem vergonha, medo, ou sabe-se lá o que, ou às vezes só falta de conhecimento disso e tá tudo certo, você entrega tudo, achando que é isso que vai satisfazer o seu cliente. Mas não é sobre dar tudo para satisfazer o seu cliente. Não é sobre isso. É sobre você vender um trabalho bom por um preço justo e essa pessoa querer mais. Entende o que eu tô falando? É fazer ela querer mais. É isso que é o que nós como fotógrafos precisamos fazer. Então, não faz sentido você entregar todas as fotos, porque senão você não tem mais o que vender. E se você não tem mais o que você vender, você não faz venda extra. Se você não faz venda extra, você não aumenta seu ticket médio com o cliente. Ou seja, você está deixando o dinheiro na mesa, porque a venda extra é o dinheiro que mais traz lucratividade para o seu negócio. Porque afinal de contas, se você já fez um ensaio, o evento, você já fez tudo, você já teve a maior parte do custo, a agenda, a data, trabalhar, fotografar, editar, curar, fazer tudo que você tinha que fazer. O seu maior custo já foi. Agora, se você vender mais 200, 300, mais 1.000, mais 2.000 reais para esse cliente, você entende que esse dinheiro é praticamente lucro? Sim ou não? Número 2. Se você não tem algo para vender, preste muita atenção em mim. Você nunca terá a real opinião do seu cliente sobre ele ter gostado ou não do seu trabalho. Por quê? Porque você pode até perguntar para alguém, e aí, fulaninho, Pedro, você gostou das minhas fotos, Pedro? Às vezes, vamos lá, vamos pensar o contrário, vamos pensar pra gente, vamos pensar na gente. Quando a gente gosta de uma pessoa, ela prestou um serviço pra gente, fotografia. Ela fez umas fotos da gente. E aí você não gostou muito. Mais ou menos. Não gostou muito. Mas você gosta dessa pessoa, você quer essa pessoa bem. E ela te perguntar se você gostou das fotos, você pensa, vai dar um trabalho eu falar que não gostei, eu vou machucar essa pessoa, ai, cara, eu não quero lidar com isso. E a gente fala o quê? Gostei, tudo certo. E tá tudo certo, saca? Tá tudo certo. É quase aquela conversa que tu encontra um amigo distante, um amigo de escola, se encontra na rua, meu Deus, quanto tempo, que massa, como é que estão as coisas? Cara, tão bem você? Tão bem. Cara, temos que marcar alguma coisa, mano. É mesmo, vamos marcar alguma coisa. E cada um vai para um lado, passou 10 anos, vocês nunca marcaram nada. O vamos marcar algo é a mesma coisa que você pedir para o cliente se ele gostou das fotos e ele disser que sim. Por quê? Porque ele vai ter muito mais trabalho dizendo que não e te explicando tudo isso do que simplesmente dizer que sim. Agora, se você fez um X número de fotos, vendeu um X número de fotos e você tem possibilidade de vender mais para essa pessoa e essa pessoa comprar ou não comprar, você tem a opinião sincera dela. Porque a opinião sincera da pessoa é quando ela coloca a mão no bolso.
Quando ela olha para o Kunz e diz, Kunz, eu adorei as suas fotos, não, eu quero essa também, e ela compra mais fotos extras, ela está me dando a certeza absoluta que ela não está sendo simpática comigo, que ela não está sendo apenas legal comigo e dizendo assim, não, gostei, mas não gostou, ela gostou de verdade, porque se ela não tivesse gostado de verdade, ela não tinha colocado a mão no bolso para me pagar mais pelo aquele trabalho. Tô certo ou errado? Ou você dá gorjeta para garçom que te atende mal? Eu não dou. Às vezes eu nem falo, pô, seu atendimento foi ruim. Eu até penso, sei lá, eu volto lá para aquele restaurante, o cara vai cuspir no meu prato, fala que foi tudo certo, só não vou dar gorjeta. Agora, se o cara é bom, você dá gorjeta com prazer, é ou não é? E eu não tô falando que a gente tá recebendo gorjeta na nossa venda extra. O que eu tô falando é que você precisa vender extra, primeiro, para botar mais lucro no seu bolso, para faturar mais, e principalmente lucratividade. Número 2, para você ter certeza absoluta que essa pessoa gostou. E por que é importante ter certeza absoluta que essa pessoa gostou? Pelo simples fato de que, se você quer criar um negócio, crescer, faturar, estar daqui 2, 3, 5, 10 anos vivendo de fotografia cada vez mais, cada vez melhor, crescendo seu negócio, o seu cliente é uma das coisas mais importantes do mundo. E se você não pode ficar na dúvida se essa pessoa realmente está gostando do seu trabalho ou não. Porque se ela não está gostando do seu trabalho, se você está oferecendo venda extra e essa pessoa não está comprando extra de você, suas fotos são ruins, ou a experiência não foi boa. Número 2, você pode estar usando a estratégia errada na hora de vender. Tem como corrigir ambas as coisas. Mas você precisa saber disso. Porque se você não souber, você vai continuar trabalhando, vai continuar cometendo os mesmos erros sem saber que é um erro e não consegue ajustar e melhorar. Esse é o clássico. Como é que chama isso na fotografia? Você sabe como chama? Chama ponto cego. O que é um ponto cego? É algo que a gente não vê no nosso negócio de fotografia. Por que chama ponto cego? Porque ele é cego. E enquanto ele for cego, a gente não vê. A gente precisa que outra pessoa coloque a luz no ponto cego. E o que eu estou fazendo aqui é colocando uma luz no seu ponto cego. Você precisa encontrar os pontos cegos do seu negócio. Principalmente se ele não está indo tão bem quanto você merece que ele vá. Principalmente se o seu negócio não está indo tão bem quanto você gostaria. E um dos pontos cegos é ter algo para vender extra toda vez, para aumentar sua lucratividade e para saber se de fato o cliente está gostando do seu trabalho, sim ou não. Porque ele não vai pagar para você por fotos extras, por um vídeo extra, por trabalhos extras, se ele realmente não estiver gostando do seu trabalho. Tô certo ou errado? Faz sentido? Só coloca aqui. Faz sentido, se faz sentido aqui para você ou não essa parada. Então devemos ter, por exemplo, um máximo de 60 fotos de um casamento. Se os noivos quiserem mais, fotos pagam a mais? Sim e não, Rafaela. Por que não? Porque depende de que casamento você está fazendo. 60 fotos de um casamento é muito pouco, na minha opinião. Tem várias formas de vender extra, né? Então, por exemplo, hoje no casamento, né, nas minhas propostas de casamento, são diferentes das propostas dos ensaios. Então, o que acontece? É difícil eu te falar aqui qual é o ideal, mas 60 é muito pouco. Então, no casamento, por exemplo, eu entrego 800 fotos. Eu chego com, 10 mil fotos. Então, 800 é pouco. Então tem mais fotos para eles poderem comprar sim, e principalmente eu vendo extra e quase dobro, né? Ou seja, dobro o meu ticket, ou seja, vendo 50% do valor de 50% a 100% com extra, que eu faço com álbuns e com fotos dentro do álbum. Então vai depender um pouco do seu trabalho. Teria que olhar para dentro do seu trabalho e entender o que você vai vender extra, aquilo que eu estava falando até agora. Será que é foto extra digital? Será que é foto extra impressa? Será que é vídeo de make-off? Será que é álbum? Eu podia listar uma série de coisas. O que é você olhar para o pilar da venda e azeitar ele, ajustar ele. Então, cada negócio de fotografia é diferente. Existe uma diferença muito grande entre venda extra e pós-venda. Você sabe a diferença? Venda extra é uma coisa, pós-venda é outra coisa. E às vezes os fotógrafos se perdem nisso. Quando eu falo que você precisa vender mais para o mesmo cliente, muitas pessoas confundem o pós-venda, que é o quê? É você vender um casamento, depois vender uma gestação para um ensaio de gestante para ela, depois de ensaio de gestante vender o parto, o newborn, acompanhamento e uma série de coisas. Isso chama pós-venda. Isso é o que você vende depois que você vendeu. Então isso é pós-venda. Venda extra é você vender mais
para o mesmo cliente no mesmo serviço, ou seja, no mesmo pacote. Ou seja, ele fez um ensaio comigo no estúdio, comprou um pacote de 10 fotos, por exemplo, e nessas 10 fotos eu apresentei 40 fotos para eles, e dessas 40 fotos eles escolheram 27 fotos. Isso quer dizer o quê? As 10 fotos que eu já havia vendido para eles, e eu dei um upgrade de mais 16 fotos, ou seja, 160%, se eu não me engano, a mais de faturamento neste trabalho por ter feito a venda extra. Tá certo ou errado? Isso é venda extra, vender de forma extra para a galera. Só que daí, muitas pessoas dizem assim, mas como? Vender extra não seria enganar o cliente? Não é enganar o cliente? E aí, de novo, eu quero falar para você, não é enganar, vender não é enganar. Vender não é enganar desde que você venda algo que tenha valor. Tem gente que engana vendendo? Obviamente que tem. Mas o que você faz? Vale ou não vale? Essa é a minha pergunta. Porque se você tem medo de enganar o cliente, é porque você não tem certeza sobre o que você está vendendo. Você não tem confiança sobre aquilo que você está vendendo. E aí, o problema não é o cliente, o problema é você. E você precisa resolver isso. Você não vai colocar uma arma na cabeça do cliente para ele comprar mais de você. Você vai oferecer da forma certa, do jeito certo, para o cliente certo. Só que muitas vezes, o fotógrafo diz que não consegue fazer porque o pacote está desenhado errado. Às vezes ele não consegue fazer porque ele não atende como deveria atender o cliente. Às vezes ele não vende porque a foto dele não é tão boa quanto deveria ser para o cliente. Vender extra, se tiver tudo alinhado, você sempre vai fazer. É uma venda normal, como um restaurante sempre vende bebida de forma extra. Como se você vai comprar um carro, eles sempre vão te vender alguma coisa extra. Existe venda extra de vários níveis. Só que você tem que entender também qual é o cliente que você tem atualmente. Parece que faturar mais, trabalhar menos é mágico, né? Mas não é quando você descobre quais são os 4 principais pilares de um negócio de fotografia e principalmente como você encontra os pontos cegos do seu negócio dentro desses pilares. Por isso que eu liberei o meu time para fazer algumas análises individuais de negócios de fotografias ao redor desse país. Se você quer marcar uma análise individual com o meu time, gratuito, basta clicar no link que está na descrição desse vídeo e conseguir uma agenda com eles. Se você for rápido aí, você consegue agendar com eles e aproveita para encontrar pontos cegos, melhorar o seu negócio e entender de uma vez por todas que para você faturar mais, fotógrafo, você não precisa necessariamente trabalhar mais. Você precisa organizar o seu negócio de fotografia. Clica aí se você quiser marcar sua análise individual e aproveita. Fui!